Depois das aulas, o Prota acaba recebendo uma mensagem para que fosse ajudar seus colegas a limparem a sala do clube, e no processo ele acaba trazendo Mizuha também para que assim todos pudessem limpar o espaço sem grandes problemas e sem se cansarem sozinhos. Depois de todos eles limparem, a Kiryu fala como ele apreciava aqueles pequenos momentos porque eram memórias da juventude, e pede então a chave do clube para Sayuki porque percebeu que ela estava cansada, e por isso ofereceu para finalizar as tarefas do dia. Depois de ficar sozinho na sala de aula reclamando de todos os casais felizes da face da terra, Kiryu acaba percebendo uma carta de amor em cima da mesa e percebe que era na verdade escrita por uma garota para ele, ficando feliz da vida porque finalmente parecia que a sua história de amor estava se encaminhando para algum lugar depois de tanto tempo, mas ele fica ainda mais surpreso ao ver que não era apenas uma carta, mas também uma calcinha estava perfeitamente colocada com a carta. Kiryu conta para seu amigo Shoma sobre a carta de amor, seu nome e sobre o que poderia significar aquela calcinha deixada para trás, o que faz ele mencionar que a garota era como a Cinderela, mas que esqueceu a sua calcinha ao invés de deixar para trás o sapato de cristal. Shoma menciona que a garota que deixou sua carta de amor é uma das que estavam no clube, podendo tanto ser Sayuki, Yuki e Mao, ou sua irmã Kiryu, porque ninguém mais havia entrado no clube depois que todos saíram no dia anterior. O Prota começa sua busca para tentar descobrir qual das garotas havia deixado a carta de amor para ele, mas acaba que as conversas não levam a lugar nenhum e ele meio que passou o tempo todo pensando que provavelmente não havia nenhuma razão para elas gostarem dele, especialmente porque estavam tentando agir, normalmente como nos dias anteriores. Kiryu acaba tomando uma bolada na cara e é levado para a enfermaria por Mao, e mais uma vez ele fica confuso porque nunca sabia deduzir quem poderia ser a garota Cinderela. No caminho para casa ele acaba se encontrando com Sayuki novamente, que estava andando com o cachorro que estava perdido. Ela acaba pedindo para fazer carinho na sua cabeça. Ela estava cansada depois de tanto estudar para o concurso que havia precisado passar no dia anterior, e depois de receber um cafuné na cabeça, Sayuki recompensa o convite no rosto, deixando pensativo até voltar para casa. Kiryu volta para casa e confirma com sua irmã que a última pessoa que saiu da sala no dia anterior foi a própria Sayuki, o que faz com que ele decida confirmar no dia seguinte e perguntar a ela corretamente se foi ela que escreveu a carta de amor. Acaba que de forma indireta o Prota convida Sayuki para sair com ele, porque estava querendo conversar com ela sobre a tal carta de amor, e no processo ela acaba agradecendo porque foi responsável por ajudar no clube, em que ela estava a reviver com novos membros. Sayuki pergunta se ele não ficava entediado dentro do clube, porque afinal ele sequer se interessava por Shudo, mas Kiryu se nega porque ele sempre se divertia bastante, especialmente ao lado dela, dizendo que realmente a respeitava como sua veterana. Ele pergunta então diretamente se ela tinha sentimentos por ele, o que faz sair correndo deixa curioso para saber se ela realmente é tal Cinderela, mas desde então ela passou a evitá-lo. Mao sugere que ele tenha que prender Sayuki na parede como uma das técnicas mais comuns do romance para evitar que alguém fuja durante uma conversa, e ele acaba perseguindo Sayuki durante a saída da escola e prende ela na parede exatamente como Mao sugeriu, para que finalmente pudesse conversar direito. Kiryu diz que sabia sobre o segredo dela, o que faz a garota perguntar desde quando, claramente ficando aberto que eles estavam falando de coisas diferentes, mas de toda forma ela pede para ambos se encontrarem no dia seguinte na sala do clube, após as aulas porque iria discutir algo com ele. No dia seguinte ele se encontra com Sayuki, ela diz que sempre teve o pressentimento de que ele aceitaria como era, e pede para que feche os olhos, e quando abre, percebe que ela tinha tirado a blusa e também estava usando o coleira de cachorro, descobrindo que na verdade o segredo dela é que gostava de ser tratada como uma cadeia, no sentido mais literal da palavra, e ela queria que o mesmo tratasse daquela forma. Kiryu entra em choque ao ver Sayuki mudou completamente sua personalidade e revelou abertamente que na verdade seu grande segredo era que uma grande masoquista pervertida estava feliz aceitaria a garota mesmo sendo esquisita, apesar de achar que antes quando conversava ela acabou sendo um pouco mais agressiva do que esperava. O Prota continua impressionado e percebe que na verdade quando está observando o cachorro no outro dia, Sayuki esteve com inveja do cachorro porque na verdade ela mesma queria se tratar daquela forma e prendia como se fosse um animal, e queria mais que Kiryu adotasse, o que ele imediatamente nega. Cortando para outro momento, Kiryu conta para Shoma que ouviu falar da professora, que no outro dia que encontrou a carta, a porta da sala havia ficado aberta apesar dele ter certeza que havia trancado, o que faz perceber que provavelmente a Cinderela havia fingido ir para casa e acabou voltando um pouco depois para colocar a certa carta de amor em cima da mesa, quando sabia que o Prota acabaria voltando para ler e receber, então se escondeu dentro do armário para ver quando ele leria. Isso acaba deixando as opções um pouco amplas, porque literalmente qualquer garota poderia ter feito aquilo. Este acaba perguntando sobre como foi a conversa com Sayuki, mas ele não acredita que Kiryu quando ele menciona que acabou descobrindo que era na verdade uma grande masoquista, apenas fazendo parecer que o Prota conseguiu ganhar uma nova tara simplesmente do nada. O dia vai passando e Kiryu continua pensando em que poderia ser realmente a garota que lhe deu a carta de amor, pois ele sabia que as outras opções estavam disponíveis. Enquanto ele estava na biblioteca, Sayuki aparece para provocar ele um pouco porque estava entediada, e também porque estava doida para que ele finalmente repreendesse com o verdadeiro cachorro, assim como ela havia pedido antes para ele, mas ele acabou recusando. Sayuki começa a ficar mais grudada com Prota, o que deixa Yuki incomodado e pede para que se afaste dando desculpas de que aquilo era errado dentro da biblioteca. No fim as duas ficam discutindo até
a Sayuki acabaram indo ao encontro e fizeram várias coisas juntos, o que deixa o Prota preocupado que Yuka apareceu com raiva em descobrir aquilo, mas ela acaba fugindo da biblioteca o chamando de idiota. No fim das contas, depois de Yuka confirmar com Kiryu que eles apenas haviam saído com Sayuki ao encontro e acabou prendendo Sayuki na parede em vez de pudessem conversar. Ela pede para que ambos saíssem ao encontro também para deixá-la mais calma, o que o deixa curioso porque talvez ela fosse na verdade a Cinderela. Mizuha decide dar alguns conselhos para seu irmão de como tratar uma garota e acaba fazendo Yuka sorrir no começo dos seus elogios, e assim ambos decidem ir para um cinema durante o encontro, tomando todo o cuidado do mundo para tentar agradar Yuka durante o encontro, o que acaba realmente deixando ela bem feliz, porque era a adaptação de um livro que ela gostava bastante, depois de ir em algumas lojas durante o encontro, o que deixa Yuka bem feliz porque na verdade ela acabou sendo a primeira em um encontro de verdade, até passando por todos os clichês do mundo, incluindo sendo salvo por Kiryu de ser flertada por alguns figurantes aleatórios no meio do caminho. No fim, Yuka acaba deixando um beijo na testa de Kiryu por ter agido que nem um cavaleiro para poder salvá-la dos caras que deram em cima dela. Eles fizeram encontro andando juntos de volta para casa e ele até mesmo dorme em seu ombro. Kiryu percebe que sempre achou Yuka bonita, mas tinha personalidade difícil para se acostumar, mas com o tempo ele acabou conseguindo ganhar o interesse dela, lendo os mesmos livros que ela e compartilhando os mesmos momentos, o que o deixou bem feliz, especialmente se ele descobrisse que ela era Cinderela. Shuma acabou ouvindo a história toda do encontro e zoou o Prota por ele ter agido que nenhum lolicon por causa de Yuka, o que Kiryu nega porque ela claramente não era uma loli. Para começo de conversa, Kiryu acaba sendo chamada para conversar com Yuka no privado e fica tudo animado porque parecia a oportunidade perfeita para poder se declarar de verdade para ele. Ele decide se encontrar com ela corretamente, mas na verdade ele ficou mais do que surpreso ao descobrir que Yuka não apenas disse a palavra parecida com a de Sayuki, sobre como sempre achou que ele fosse ser a pessoa perfeita para ele entenderia, e pede para o garoto ser o seu escravo, o que deixa ele todo confuso, mas Yuka confirma porque na verdade era uma grande e clara sadista, e até diz que poderia dar um presente para ele, aquela roupinha recém-usada supostamente os garotos deveriam gostar, mas a menina ainda mais doida do que Sayuki, porque ainda folga o Prota colocando aquela roupa na boca dele. A cena corta então para um pequeno conto sobre um reino, que havia uma princesa tímida que acabou se apaixonando por um príncipe durante uma festa, mas por causa de seus sentimentos, ela nunca foi capaz de rever seus verdadeiros sentimentos pelo príncipe. Então em um fatídico dia ela simplesmente o prendeu dentro do palácio, porque assim a princesa poderia viver com ele para sempre. Eu domaria exatamente como queria. Aquela era uma óbvia história de Yuka, com que acabou presenciando em outro dia com Yuka, quase achando que ele acabou morrendo quando passou por aquele sufoco, e quando achando que sonhou que Yuka tivesse focado com a sua roupa íntima, apesar daquilo ter acontecido. Kiryu acabou levando para a enfermaria, dando desculpa para a enfermeira de que ele acabou sofrendo um pequeno acidente e perdeu o ar, mas não era bem aquilo que aconteceu, o que deixou tudo tenso depois de então. Era a garota Cinderela que havia a opção de ser Mao. Ele acaba escondendo bem na hora certa que quando acaba encontrando o sutiã que a doida de Yuka deixou no armário, apenas para provar que seus seios não eram assim tão pequenos quando pareciam, e quando ele vai até ela para conversar sobre aquilo, Yuka apenas responde que acabou percebendo que aquelas suas roupas não deveriam ser do gosto dele e resolveu presentear com a roupa de cima. Kiryu ficou simplesmente traumatizado com aquelas roupas de baixo desde aquele dia, e obviamente passou a evitar Yuka desde então com medo de ficar sofrendo com algum tipo de loucura novamente, mas ela apenas insiste que eles deviam voltar a conversar como se nada tivesse acontecido, porque ele e Kiryu sempre seriam a pessoa ideal para se tornar seu escravo. Yuka mostra que estava ilustrando um livro, e acaba cortando naquele ponto que vimos um pouco mais sobre a princesa que sequestrou o príncipe, deixando o Prota ainda mais em choque e aterrorizado porque Yuka estava claramente querendo fazer exatamente aquilo com ele. Kiryu se nega a todo ponto de ser domado por Yuka, mesmo se ela insistisse muito e até mesmo bater nele com chicote para ser domado, e confirma que até mesmo poderia mudá-lo perfeitamente caso assim quisesse, apenas fazendo o Prota sair correndo porque ele obviamente não queria passar por aquilo de novo. Na saída ele acaba recebendo uma outra carta em seu armário, sendo na verdade uma foto dele de Sayuki dormindo juntos, que tinha ameaça de encontrar a pessoa na sala de aula caso não quisesse que aquela foto fosse espalhada. Kiryu vai para a sala que deveria se encontrar com a pessoa, mas lá estava Sayuki, usando uma fantasia esperando por ele para ser castigada, algo que deixa o Prota chocado porque ele estava se dedicando muito apenas para passar por aquele tipo de coisa. Ainda assim, Sayuki pede ajuda para ele porque acabou deixando a chave escapar enquanto estavam se prendendo, e acabou se perdendo no meio dos seus cogumelos, o que faz o Prota colocar a mão dentro do pudim para poder pegar a chave e libertar a garota que acabou nos seus próprios pulsos. No fim, Sayuki acaba apagando aquela foto que havia usado para ameaçar o Prota e ir até lá para vê-la, e explicar que precisou usar aquela ameaça porque assim o Yuka, ele parou de ir vê-la na sala do clube e queria voltar a passar um tempo com ele, e insistisse que ele usasse como seu cachorro, mas Kiryu se nega porque aquilo era coisa de adulto, e não poderia fazer porque não tinha sentimentos, e apenas sai correndo da sala de aula. Kiryu acaba contando para a Shoma que no fim das contas não achava que fosse Sayuki ou Yuka,
as garotas que haviam se declarado para ele desde o começo como grande Cinderela, o que apenas deixava a opção de ser Mao desde o começo. Uma menciona que aquilo era meio óbvio, porque ela sempre ficava olhando apenas para Kiryu, mas o que deixa ele confuso é que era na verdade Mao que estava tratando mal, olhando com raiva, o que faz ele começar a pensar que deveria ter feito para deixá-la de mau humor, apenas para perceber que aquelas garotas eram misteriosas demais e ele nunca conseguia entendê-las. Kiryu estava apenas andando na maior tranquilidade do mundo quando ele acaba sendo arrastado por Yuka para dentro de uma sala e é preso na cadeira por ela por cordas. Isso porque estava com raiva porque ele estava passando mais tempo com Sayuki em vez de estar com ela, e por isso ela queria domar ele direto para não fazer aquilo novamente. Yuka ameaça beijar os seus pés ou iria roubar o seu primeiro beijo, mas antes dela conseguiu roubar o primeiro beijo do prota, Sayuki aparece para tentar salvar a decadência de Kiryu, e Sayuki revela que sempre foi uma grande stalker dele desde o começo, o deixando preso na sala com duas garotas malucas, e assim ele fica sabendo porque na verdade as duas sabiam sobre as taras uma da outra desde o começo. Elas ficam brigando por Kiryu de um lado para o outro, até Maoki aparece na sala de aula para salvar a vida do prota e o arrasta para longe. Mao começa a reclamar porque ele aguentava tudo aquilo que ficasse andando com aquelas duas, o que faz o prota perceber que talvez ela realmente tivesse sentimentos por ele desde o começo. Ele começa a forçar a ela sobre a razão de não gostar que passasse o tempo com as outras duas. Kiryu sempre achou que Mao fosse uma garota diferente porque parecia que ela sempre era bastante dura com as pessoas, e até mesmo a cor laranja do seu cabelo apresentava sua forte personalidade. E a primeira vez que eles trocaram palavras foi durante o fatídico dia na sala de aula, antes deles acabarem se aproximando conforme o tempo foi se passando. Desde o dia que Mao acabou salvando o prota das duas garotas, os dois acabaram ficando um tempo afastados e as coisas ficaram estranhas entre eles. Apesar de tudo o que Yuka fez, ela disse que seria legal se Kiryu acabasse fazendo as pazes com Mao, eventualmente porque fazia um longo tempo desde que viram o sorriso de Mao. Até mesmo Sayuki chamou o prota para conversar e se desculpa pelo que aconteceu antes que saber que nem poderia deixar aquele tipo de coisa ser exposto a público tão facilmente, e pede para dar um jeito de consertar as coisas com Mao porque ela claramente ficou com raiva depois de ter visto Sayuki brigando por ele dentro da sala de aula. Kiryu e Mao conversavam, e eles decidem sair como costumava fazer antes ao lado de Shoma para poderem se divertir um pouco, relaxar sobre o clima que estava entre eles fazia algum tempo. No processo acaba que rola um acidente e o prota acaba caindo, mas antes que pudesse cair chamou ajuda para evitar que ele se machucasse, o que na hora faz Mao ficar todo empolgado e tirar uma foto dos dois que nem maluca, deixando ambos sem entender nada do que estava acontecendo, mas deixa aquilo de lado. O trio apenas decide passar o resto da noite, se divertindo juntos normalmente antes de Shoma acabar se despedindo e indo embora, no caminho de volta para casa. Mao menciona que não estava satisfeita com o relacionamento deles agora, mas acaba que começa a chover e precisam ficar debaixo de um lugar para se abrigarem da chuva. No processo eles conversam e Kiryu fala sobre Sayuki e Yuka ficarem extremamente confortáveis perto dele o tempo inteiro, e logo eles acabaram discutindo e rindo com o outro. Kiryu acaba saindo para comprar uma bebida e vê que estava olhando fixamente para a foto de Shoma e faz ele comentar que deveria gostar dele, mas Mao nega e sai correndo na chuva voltando para casa, deixando o prota sem entender nada do que estava acontecendo. O tempo passa e ele volta para a escola, as garotas percebem que ele acabou não tendo grande sucesso para voltar a se aproximar de Mao, e que apenas faz ele ficar pensando sobre o olhar de Mao antes deles se despedirem. Em casa, Kiryu conta para sua irmã que as coisas estavam estranhas entre ele e Mao, e estava com medo de ter magoado ela, então incentiva para se esforçar para ir atrás da garota e demonstrar como ele se sentia sobre ela fazer as coisas darem certo, o que faz ele ficar com vontade de insistir em conversar com Mao de novo. No outro dia, Kiryu vai ter Mao para se desculpar, se não queria ficar brigado com ela e dar um jeito em tudo aquilo, e para isso iria fazer qualquer coisa que ela pedisse para se darem bem novamente, o que acaba convencendo Mao e deixa interessado em suas palavras. Kiryu fica chocado porque ela menciona sobre tornar um casal, o que faz ele perceber que a garota era a Cinderela que estava procurando, até ela revelar que na verdade queria colocar ele e Shoma em relacionamento sério porque era na verdade uma grande fã de Aoi e desenhava mangás como a grande Fujoshi, que apenas gostava de ficar vendo os dois sempre, olhando para ele daquele jeito porque queria aproveitar a cena toda dele com Shoma porque o mangá dela na verdade era super popular e até havia ganhado uma série de tão boa que era, e de tantos leitores que tinham. Kiryu se recusa a entrar no relacionamento com Shoma e como ele nega, Mao diz que iria dar um jeito de acabar com a chance dele namorar com uma garota, o que apenas o deixa o prota triste porque no fim das contas os candidatos da Cinderela foram descartados, e no fim nenhuma delas foi responsável por se declarar para ele no outro dia. Depois de todo esse rolê com as três garotas malucas, o prota acaba encontrando uma foto e uma carta pedindo para encontrar um certo alguém dentro do clube de astronomia, ou seja, claramente uma outra ameaça com fotos comprometedoras. Quando ele entra, acaba se encontrando com uma garota que o manteve dentro da sala de aula, mas antes de vermos o que aconteceu, a cena corta para vermos Yuka vestida de coelhinha enquanto o prota precisa tirar fotos dela dentro da sala do clube ao lado de Sayuki, isso apenas para poder ter mais tempo ao lado de Kiryu. Depois de Sayuki e Yuka brigarem como de costume por causa do prota, Yuka sai para fazer o chá e nisso descobrimos que Mao também entrou no clube e agora eles passariam mais tempo juntos, mas obviamente era tudo um plano dela para conseguir o que realmente queria, que era para desenhar mais Aoi como um grande Fujoshi e poder expressar seu gosto por desenhar mangá.
mangás. A verdade é que a própria Sayuki era uma grande fã dos mangás de Mao, e isso era uma grande surpresa para o prota. Voltando para a cena dele preso na sala com uma garota desconhecida, ela ameaça a reputação dele com aquela foto comprometedora, algo que Kiryu estava praticamente acostumado agora com aquela vida cheia de altos e baixos, mas o prota fica surpreso ao ver que aquela garota parecia estar tentando expressar seus sentimentos para ele, ou deixando surpreso porque talvez ela pudesse ser realmente a Cinderela que ele buscava por tanto tempo. Kiryu fica tão empolgado que praticamente pede para poder se casar com ela. Na hora quebra todas as suas expectativas. O nome dela é Otari Koharu. Koharu ameaça Kiryu de ajudá-lo porque ainda estava em posse da foto. Revela que é do clube de fotografia. Era muito boa de fotografar as pessoas mesmo em lugares fechados. Koharu revela que se apaixonou por Shoma depois que pegou o seu chapéu, que tinha perdido mas nunca conseguiu uma oportunidade para conseguir conversar com ele desde então. Kiryu menciona que ela poderia facilmente conseguir se relacionar com ele, pois Shoma sempre gostou das garotas mais novas, mas quando Koharu revela que na verdade do terceiro ano, assim como Sayuki, fica claro que o prota precisaria fazer o maior malabarismo do mundo para tentar juntar aquele casal. No caminho de volta, Kiryu acaba se encontrando com a sua irmã. Eles passam um tempo juntos. Ele acaba se lembrando que no passado as garotas do primeiro ano usavam saias rosas para poderem dominar como as mesmas cores da saia para tentar parecer um pouco mais nova, e também levando ela para poder conversar com Shoma pela primeira vez. Kiryu decide ficar assistindo a conversa com o plano de fazer Koharu agir como se fosse mais nova, escondendo o laço de seu cabelo que era azul, e se Shoma viesse ficaria claro que ela era mais velha. Ambos ficam conversando super felizes, enquanto o prota vê o Diago sentindo uma verdadeira vela, e acaba tirando uma foto do casal para deixar Koharu feliz. Sentindo que foi um sonho virando realidade, ela agradece a ajuda de Kiryu. Em paralelo, o próprio Kiryu estava abalado porque a grande Cinderela ainda não se revelou. Kiryu acaba contando sobre o caso da Cinderela para Koharu. Ela começa a ajudá-lo na busca, mencionando que na verdade a garota em questão poderia ser a pessoa de fora do clube que invadiu o local para poder deixar a carta. Precisaria dar um jeito de descobrir quem é realmente a pessoa dona daquela roupa de baixo que deixou fora daquele jeito. Kiryu quer a ajuda da professora para saber quem entrou naquele clube, quando de repente ela acaba escorregando na escadeira com uma garota que estava carregando alguns panfletos, mas para a surpresa do garoto ela acaba caindo por cima dele, e parecia estar gostando daquela situação, o que deixa o garoto chocado, e considerando que ela poderia ser a quinta candidata para Cinderela. Depois daquele caos na escadeira, Kiryu acaba descobrindo com a professora que no dia em que a carta foi deixada, a professora passou no corredor pela garota da escada, o que era Ayano Fujimoto. Enquanto Kiryu estava pensando sobre aquilo, de repente Ayano aparece para poder conversar com ele. Ele diz que queria poder agradecer ao prota por ter evitado que ela se machucasse quando caiu da escada, e por isso alguns biscoitos que revela que ter feito à mão, o que também era muito bom em fazer doce em geral. Depois de passar aquele tempo com ela, Koharu, que estava tirando fotos e investigando a Ayano, comenta que ela realmente poderia ser a Cinderela considerando que ela se aproximasse de Kiryu, esbarrava nele não tão casualmente, e sempre parecia sorrir perto dele, e por isso ela poderia tentar conseguir ainda mais informações ou colocar ela como quase certeza absoluta como a quinta candidata para Cinderela. Mas logo Ayano aparece na sala do clube deles, porque ela era vice do conselho estudantil, depois de Ayano garantir que estava tudo em perfeito estado. Ela menciona que estava precisando de pessoas para recolher o lixo da cidade com voluntários, e Kiryu quer ir para ter a oportunidade de investigar a Ayano um pouco melhor. Esse é o que decide acompanhar o prota também no processo. A verdade é que Sayuki, que ele está passando um tempo extra com a Ayano, e por isso ela acaba arrasando o prota para debaixo da ponte com a desculpa de que tinha um lixo grande para ir pegar, mas no fim ela queria apenas marcar o território, se sentindo como se fosse um cachorro de verdade. No processo a doida de Sayuki estava lambendo a cara de Kiryu, desesperado para salvar a sua castidade, até que ele se lembra de uma técnica que seu avô ensinou para controlar o cachorro que eram maiores do que ele, e tenta isso com Sayuki, o que acaba dando certo e ela acaba de se afastar, apesar da cena nada decente que acabou rolando ali entre eles. No fim das contas, Sayuki decide ir embora apesar de tudo aquilo. Kiryu acaba ficando para continuar com o trabalho junto de Ayano. Ela acaba escorregando e caindo no rio. O prota decide emprestar a sua jaqueta para poder se vestir para não pegar um resfriado, como a cena clichê de anime. E a irmã dele fica impressionada porque ele estava acabado depois de terminar o trabalho voluntário, então decide se limpar e descansar depois daquele dia longo. E Kiryu acaba contando para Shoma sobre a Ayano, e como acreditava que ela fosse a quinta candidata ideal, e justamente quando menciona ela, ele decide seguir a Ayano até a sala do conselho estudantil, onde ela devolve a jaqueta que o prota emprestou. Ayano deixa ele comer um pedaço da sua torta de maçã, que fez com compensação pela ajuda e como de costume, ela fica grudada nele até eventualmente acabar dormindo no ombro do garoto, o que o fez perceber que aquela era uma cena bem constrangedora de romance, mas acaba que fica sonolento e acaba dormindo também na sala do conselho estudantil, mas quando Kiryu acorda, mas ele entra em choque porque a Ayano estava tentando mexer na sopa dele, assim descobrindo que ela era uma grande tarada, mas em especial por cheiro de garotos. E o favorito dela agora é de Kiryu, o que o deixa muito triste, porque está virando rotina conhecer garotas malucas.
Ou seja, mais uma vez o nosso prota falhou miseravelmente em encontrar a pessoa que se declarou para ele por carta. Deixando de lado o caso de Ayano, mais uma vez foi apenas desperdiçar o seu tempo. Kiryu continua ajudando Koharu, e mais uma vez ele continua agindo como uma grande vela, enquanto esteve acompanhando a dupla nos encontros. Apesar de Shoma ainda não saber a verdadeira idade de Koharu desde que eles haviam se conhecido, a verdadeira identidade de Koharu poderia ser um grande problema, e por isso ele oferece que eles fossem um encontro duplo. Por fim, por processo de eliminação, Kiryu acaba decidindo levar Sayuki para o encontro em dupla, porque sabia que as outras garotas seriam super problemáticas para se lidar. Sayuki quase acaba falando em voz alta sobre Koharu do terceiro ano, porque na verdade ela conhecia a garota, de quando ambos estudaram na mesma turma no primeiro ano, mas depois que Kiryu explica a situação, ela apenas decide colaborar para manter o segredo. Os quatro decidem jogar boliche e Sayuki revela que nunca havia jogado, mas ainda assim estava disposta a tentar e propõe que eles fizessem uma competição valendo uma penalidade para alguém que perdesse. Algo que Kiryu percebe que a própria Sayuki queria desde o começo dada a sua tara escondida, mas para a surpresa de Sayuki, que estava apenas querendo vencer um pouco, Koharu era na verdade muito bom em boliche mesmo com seu corpo pequeno. Ela acaba fazendo uma boa jogada ao lado de Shoma, e no processo o garoto menciona de novo o casaco que sempre estava usando para esconder o laço, apenas para Koharu de novo evitar que ele acabasse descobrindo a verdade. No fim das contas, Koharu acaba vencendo a competição e tem o direito de fazer um pedido para o perdedor, que foi Shoma. Ela decide pedir para poder chamá-lo pelo primeiro nome, o que deixa os dois super felizes e praticamente quase faz Shoma desmaiar de emoção. Kiryu percebe que as coisas entre Koharu e Shoma estavam indo muito bem e foi graças a ele que tá dando tudo certo. Ela revela que havia apagado a foto que usou para ameaçá-lo desde o dia em que prometeu lhe ajudar porque sabia que ele era uma pessoa muito boa. Koharu menciona que ele estava pronta para poder revelar seus verdadeiros sentimentos para Shoma, agora que não iria depender de Kiryu, para poder expressar como se sentia por ele. E o prota decide ficar observando os dois no caminho porque estava curioso para ver o que iria acontecer. Koharu menciona o dia que Shoma e ela se conheceram há anos atrás, e foi nesse momento que se apaixonou e nunca esqueceu da gentileza que ele teve. Ela revela que na verdade era do terceiro ano, e se desculpa por ter mentido, que na verdade era uma garota mais velha, mesmo Koharu revelando seus verdadeiros sentimentos por ele. Shoma se desculpa porque ele era um lolicon e não poderia estar com a garota por ser mais velho. Koharu fica super triste com o que aconteceu, queria se aproximar para conversar com Shoma. Revela que na verdade ele agiu como cupido deles dois, e que também Koharu sempre gostou dele e precisou juntar coragem para se declarar para o garoto durante um ano inteiro. Kiryu decide conversar com Shoma para ele parar de agir daquele jeito, e recusá-la daquele jeito foi um pouco idiota apesar dele respeitar a decisão do seu amigo, o que deixa Shoma pensativa e agradece os conselhos do amigo. Kiryu decide ir ver como Koharu está, mesmo estando magoada pela rejeição, e no processo eles conversam sobre Shoma, e a falar mal dele brincando para que Koharu pudesse ficar menos triste com a rejeição, e ao menos colocasse para fora seus sentimentos. Shoma acaba aparecendo na sala e confessa que gostou do tempo que ele e Koharu passaram juntos, e queria começar as coisas sendo amigo dela, o que faz Koharu ficar ainda mais enjoada com Shoma, porque ele estava agindo como um prota de clichê de comédia romântica, o que deixa Shoma chocado com o choque de realidade de que era na verdade o pior, mas apenas diz que estava brincando com ele, porque apenas quis retribuir pelas palavras ruins que ele disse antes. E acaba que ambos decidem aproveitar o tempo juntos para se conhecerem melhor. Mas justo nessa hora Shoma liga a luz daquela sala e descobre que Haru é uma grande stalker dele durante esse tempo todo, deixando ele simplesmente chocado. Desde então Prota ainda estava na sua busca, para poder descobrir quem era a garota que deixou a roupa de baixo, e que era a Cinderela em questão, se perguntando se no fim das contas a pessoa que deixou a carta de amor era na verdade uma das meninas do clube, que apenas não tinha revelado a verdade para ele. Kiryu estava em casa com sua irmã e ainda estava pensando bastante sobre a carta da Cinderela, e depois de mencionar sobre todas as taras de seu clube, e como ela confessou que chamaria a polícia caso ele se rendesse a qualquer uma daquelas taras, Kiryu menciona que estava querendo se apaixonar, o que faz Mizuka dizer que apoiaria, porque eles eram parte da mesma família. De repente Sayuki aparece na porta de casa de Kiryu dizendo que veio visitá-lo porque estava entediada, mas quando eles vão para o quarto do Prota, ela mostra que na verdade tinha comprado uma fantasia de cachorro para mostrar a ele, pelo que tinha acontecido um dia antes debaixo da ponte enquanto coletavam lixo. Sayuki pede para tratar igual um cachorro como de costume, a ameaça de caso não fizer isso mostra o mangá dele com Shoma para sua irmã mais nova, o que acaba convencendo. Kiryu decide acariciar Sayuki e fica impressionada porque no final das contas era algo bem mais simples do que imaginou que seria. Até que ela pede para acariciar a sua barriga. Ele fica surpreso porque ela parecia não ter constrangimento algum com aquele tipo de coisa. Ela menciona que na verdade é uma sensação agradável e fazendo entender um pouco melhor como o cachorro deveria se sentir. Mas claro que acaba que Mizuha entra no quarto bem na hora que as coisas estavam se desenrolando bem. Ela logo repreende Kiryu por ele ser uma pessoa de mente suja. Obviamente, quanto mais ele tentava explicar a situação, pior ela ficava. Sayuki decide ir embora mencionando que havia sido a experiência agradável para ela apesar de tudo. E não foi nem um pouco ruim para ela ser observada por Mizuha. Não demora muito para que a próxima a vir seja Yukia.
e também ela estava bem entediada e apenas resolveu visitar Kiryu para passar o tempo. Acaba que dessa vez o Prota é ameaçado para colocar uma fantasia de coelho, deixando ele todo constrangido enquanto Yuka ia se divertindo com aquela situação toda. Mas é claro que mais uma vez Mizuka acaba atrapalhando a situação e a cena que ela vê era ainda pior. Como o orgulho do seu irmão estava sendo jogado no lixo por causa das taras que estavam descobrindo o que ela supostamente deveria ter, a irmã dela tenta fazer um interrogatório para descobrir o que realmente estava acontecendo. É claro que Kiryu tenta explicar e apenas deixa a situação mais e mais complicada, e não demora para que Yuka fosse embora, deixando o Prota refletindo sobre como sua vida era uma verdadeira porcaria. Mais tarde, Mal acaba ligando para ele comentando sobre Sayuki e Yuka terem visitado ele. Ela sabia daquilo porque as duas tinham planejado tudo aquilo na sala do clube tempo antes, e foi tudo uma situação premeditada. Na conversa que Mizuha acaba escutando escondida, Mal pergunta se Kiryu teve alguma namorada no fundamental e ele nega, e ela até brinca de que ele poderia namorar, apenas para desligar logo depois e deixar o protagonista confuso porque ele nunca conseguiu entender o que aquelas garotas ficavam querendo com ele. Depois da chamada, Mizuha decide pedir ajuda para poder secar seu cabelo, e percebe que ela parece incomodada com alguma coisa, mas ela apenas deixa aquilo de lado. Quando Kiryu vai para o quarto, ele percebe que a parte de baixo da Cinderela sumiu e fica preocupado com quem pudesse ter pego. Ele conta sobre aquilo com Koharu e Shoma, que agora estavam chutando em busca pela Cinderela, e Kiryu diz que foi provavelmente Yuka ou Sayuki, que poderia ter pego a parte de baixo e voltado antes sem dizer nada para ele. Kiryu menciona quando Sayuki e Yuka estivessem usando roupas de baixo rosa foram para sua casa, o que significa que elas queriam sorte no amor porque aquilo era uma crença popular entre as garotas que queriam expressar seus sentimentos para quem gostavam. Koharu menciona que uma das duas poderiam ser sim a Cinderela, mas existia sim a chance da parte de baixo e da carta de amor não serem da mesma pessoa e uma interferência ter acontecido naquele dia. Shoma diz que precisava dar um jeito de descobrir quem havia pego aquela roupa de baixo, e Haru diz que eles poderiam dar um jeito de sair, para poder investigar melhor e descobrir quem foi que pegou. Então, para começar, Kiryu vai conversar com Sayuki e ambos decidem ir para um encontro, com o Prota bem sério de ser o dono dela por um dia que finalmente colocar a verdade em xeque e descobrir quem era Cinderela de uma vez por todas. A dupla decide fazer o encontro dentro do parque de diversões, e Kiryu estava bem sério em ser o dono de Sayuki, dizendo para chamá-lo de mestre e seguir seus pedidos. Ele sugere que eles pudessem ir para a montanha-russa, o que deixa ele desconfortável porque estava usando a saia. Isso faz o Prota pensar que poderia ser Sayuki que estivesse usando a roupa de baixo, e que realmente era dela desde o começo e talvez fosse a oportunidade perfeita para poder ver e descobrir se realmente era Cinderela. Kiryu diz que eles iriam na montanha-russa mesmo que ela não quisesse porque era seu dono, mas mesmo quando eles foram na montanha-russa, ele acaba percebendo que a saia não sobe, mas ainda assim descobriu que na verdade Sayuki não gostava de brincadeiras como aquela era a razão pela qual ela negou antes. Kiryu acabou fazendo ambos irem em brinquedos, mas sem nenhum ter oportunidade de esperar aquela roupa de baixo, e assim ele diz que poderia apenas fazer algo que a própria Sayuki quer. Ela pede para que ele ir na roda gigante, mas sem isso ele conseguiu ver aquela roupa. Ambos decidem ver a exposição de artes de Sayuki, e Kiryu parabeniza ela por conseguir algo tão incrível. E nisso ele pergunta a razão dela ter decidido escolher ele com a pessoa que seria seu mestre, e que ela acabou se apegando ao garoto e pensando que provavelmente ele acabaria aceitando como era. No caminho de volta, Kiryu percebe que acaba não se importando com tanta tara de Sayuki, considerando que ela sempre agia de forma fofa, mas sabia que ele estava tentando esconder algo debaixo da saia desde o começo, e por isso até no meio da rua pede para que levante. Mas ao fim da conta é que ela estava sem aquela roupa de baixo, o que acaba fazendo com que apenas depois de um longo tempo Sayuki percebe que aquilo foi tudo constrangedor. Ela decidiu não fazer mais isso, apenas considerou seguir as vontades de seu mestre do jeito que ele queria, o que deixou Kiryu sem entender nada do que estava acontecendo, mas apenas aceitou apesar disso. Na sala do clube, Yuka percebe que havia acontecido algo entre Kiryu e Sayuki, parece estar agindo de forma estranha, o que faz com que Yuka fique tentando fazer Sayuki chegar no seu limite de ciúmes. No final das contas, Kiryu percebe que Sayuki começou a evitá-lo, o que deixa confuso para saber a razão porque sabia que não era porque pediu para levantar a saia naquele outro dia. E quando contou isso para Koharu, ela percebe que na verdade ele gostava bastante de Sayuki para estar preocupado daquele jeito com ela. Kiryu acaba conseguindo conversar com Sayuki. Ela revela que estava ficando maluca de nervosismo porque desde o dia do encontro, o Prota acabou não querendo fazer nada com ela e apenas ficou ansiosa desde então, especialmente quando Yuki está provocando de propósito para deixá-la com ciúmes. Nisso, Kiryu pergunta diretamente se ela foi responsável por ter pego aquela roupa de baixo escondida em seu quarto. Ela até menciona que estava usando, mas quando Sayuki levantou a saia, Kiryu fica em choque ao ver que ela estava usando uma de suas cuecas, o que deixa ele revoltado porque ela literalmente roubou uma de suas roupas. Kiryu apenas decide deixar o caso de Sayuki de lado porque ela nem deveria ser verdadeira Cinderela depois de tudo. Então percebe que precisaria focar no segundo alvo e a candidata.
Kiryu decide ajudá-la a ir na casa de Shio emprestando seu guarda-chuva, mas no processo ele acaba entregando na casa dela porque ela decide oferecer uma bebida quente quando percebe que ele estava ficando resfriado. Kiryu decide usar a oportunidade para poder descobrir se ela roubou aquela roupa que estava procurando, apenas para Yuka entrar bem na hora e ver a cena toda enquanto tirava uma foto para comprovar e usar outra ameaça contra ele. Enquanto isso, ele apenas decide se tornar escravo dela assim como ela pediu, agora que não podia fugir da ameaça da foto que poderia literalmente acabar com sua vida no colégio inteiro. Desde então, Kiryu começou a fazer tudo o que Aika pedia, incluindo na escola, o que deixa Sayuki cheia de ciúmes ao ver que eles estavam agindo com tamanho proximidade. Sayuki e Yuka ficam discutindo e competindo pelo prota, como de costume, até que no fim Sayuki sai correndo da sala do clube magoado porque nunca imaginou que precisaria ficar vendo seu mestre agindo como uma cachorro para outra pessoa, o que acaba deixando Kiryu preocupado. Ainda assim, o prota decide que se esforçaria tanto quando fosse necessário para conseguir provar que Yuka era ou não a Cinderela, e para isso iria fazer de tudo o que fosse necessário, mesmo que precisasse acabar jogando no lixo a dignidade de se tornar escravo de Yuka. Ele acaba até usando uma roupa de mordomo, mas ainda assim resiste apesar de precisar se expor daquele jeito na frente de várias outras pessoas quando faziam compras. Yuka decide tomar banho, mas ela alerta de não espiar seu armário de novo porque senão sofreria a pena de morte, o que acaba deixando Kiryu em uma situação complicada, porque nesse ritmo ele não queria conseguir provas suficientes para saber se ela era sim ou não a Cinderela. No meio do banho, Yuka grita para ajudá-la quando vê uma aranha, e o prota entra para poder ver o que está acontecendo, o que obviamente ele acaba vendo coisas que não deveria, e com isso Yuka decide que sofreria a pena de morte e deveria se curvar como um cachorro arrependido por ter visto ela no banho, e no processo ela pede para poder deitar no ombro do prota, e menciona que sempre gostou de ficar daquele mesmo jeito com sua avó, quando era criança e precisava dos seus carinhos, e comenta como ela ficou mal quando ela acabou falecendo e deixando sozinha naquele mundo. Kiryu percebe que essa é a razão de Yuka sempre ser uma garota isolada desde que a conheceu. Ela conta que acabou achando estranho e se afeiçoando a ele porque ele sempre insistia em querer se aproximar dela, mesmo ela não querendo e tremendo, acaba perdendo outras pessoas importantes de novo. Ela conta que sempre ficava esperando que ele ficasse com ela o tempo todo, e acabou ficando feliz quando o garoto insistiu em ser gentil com ela, mesmo sendo uma pessoa difícil de se lidar, e portanto Kiryu se tornou uma pessoa especial para ela justamente por ser o primeiro que se importou tanto assim com a garota. Mas apesar de toda a cena emocionante, Kiryu acaba encontrando uma de suas cuecas atrás do travesseiro de Yuka, e a força a contar a história, que era basicamente a mesma de Sayuki, o que mais uma vez fez ele perceber que não tinha prova nenhuma para descobrir quem era Cinderela, mas ao menos não parecia que foi a garota que pegou aquela roupa de baixo no seu quarto. As férias de verão estavam próximas de começar. Ele escuta a Shima reclamando de como ele ainda não tinha uma namorada apesar de ele estar passando o tempo com Koharu. Shima conta que Koharu era legal em tudo, mas tinha alguns defeitos de stalking assustadores que praticamente anularam todas as qualidades, como ela ter registro do que ele fazia dia após dia, em um caderno até mesmo várias gravações dele, o que faz Kiryu perceber que nenhum dos dois tinha uma vida fácil com as garotas. Nisso, Mao pede para que seja modelo, que precisava de alguns esboços para o seu mangá, e os dois ficam conversando um pouco e no processo ela menciona que ele nunca entenderia a dor dele, de ser um cara com aparência comum porque ela era uma garota bonita. Mao conta que recebeu um chamado de uma diretora para poder desenhar um mangá shoujo, e decide usar Kiryu de novo como cobaia, para que pudessem usar isso como experiência para desenhar apenas aquele mangá BL, mas ao final das contas ele apenas agradece a ajuda com as referências do rosto e vai embora. Kiryu estava andando perto da escadeira quando encontra Ayano, que depois de recarregar suas energias dando uma boa fungada no prota, o recompensa dando um ingresso para um clube de piscina, para usar com até 5 pessoas. Kiryu até vai convidar Koharu e Shima, que estavam praticamente em uma cena clichê de comédia romântica, mas os dois recusam porque estariam ocupados nas férias de verão, o que faz o prota decidir convidar as pessoas do clube de Shudo, mas enquanto ele pensava sobre isso, ajudava Koharu a colher as fotos que estavam no chão. Ele acaba pensando sobre algo e percebe que poderia ter descoberto quem era Cinderela. Com isso, Kiryu convida todas as meninas para ir no clube de piscina. Ele decide que naquele dia irá provar de uma vez por todas quem seria Cinderela, e revelará que provavelmente agora foi capaz de deduzir corretamente quem era ela. Eles todos decidem entrar na piscina para nadar. Sayuki e Yuka disputam quem poderia passar o tempo com ele primeiro e acaba Yuka vence, fazendo os dois irem para o tobogã que nem a própria Yuka nem gostasse daquele tipo de brincadeira. Ele passa um tempo com as garotas, onde acaba precisando encontrar um biquíni que saiu voando de Sayuki, até ajudar Mao a conseguir coisa para o seu mangá shoujo, onde procurar por onde sua irmã havia ido. Depois de passar um tempo com a sua irmã, eles até acabam tendo um momento bonitinho, e o prota carrega ela depois de ter uma cãibra na perna. Ela logo comenta que não se importava que Kiryu gostasse de outros homens porque acabou descobrindo o mangá que Mao fez graças a Sayuki, que ele presenteou como algum há um tempo atrás, depois de tentar explicar que era apenas um mal entendido. Eles todos acabam encontrando Koharu, que estava trabalhando em uma loja dentro do clube. As garotas participam da competição de melhor declaração de amor em público, enquanto Koharu seria apresentadora. Cada uma das garotas segue fazendo sua declaração de amor, que era claramente direcionada para Kiryu.
apesar de cada uma delas mencionar a forma indireta de seus gostos e taras. Acaba que Mizuha consegue a maior pontuação de todas, depois de se declarar praticamente igual uma pessoa normal para seu irmão mais velho, deixando todos impressionados, apesar do próprio Kiryu ficar sem entender como a declaração de amor familiar poderia ter adquirido a maior pontuação daquelas. No final do dia, Kiryu e Mizuha acabam conversando e com isso, ele levanta a saia de sua irmã e percebe que ela estava usando aquela roupa roubada, e também era a pessoa que havia lhe dado a carta de declaração de amor. Kiryu conta como ele acabou descobrindo que ela era Cinderela, e como cometeu um grande erro desde que começou a descartar Mizuha com uma probabilidade de ser a pessoa que lhe deixou aquela carta de amor. A sua irmã confirma que estava correto e deixou a carta de amor, esperando que seus sentimentos pudessem alcançá-lo, mas também ficou assustado em fazer aquilo para ele diretamente, por isso deixou que seu irmão fizesse procurando por ela desde o começo. Mizuha conta que amava ele romanticamente, mas Kiryu menciona que aquilo era errado pois eram irmãos, mas logo ela revela que eram irmãos de pais diferentes. Ela toma o primeiro beijo dele depois de revelar que não são irmãos de verdade. Desde aquele dia, Mizuha estava tentando ficar mais próximo ainda do seu irmão, isso tudo porque Kiryu estava tentando evitá-la depois que simplesmente roubou seu primeiro beijo, e ainda revelou na cara dura que não era irmão de sangue de verdade. No final das contas, Kiryu decide confirmar com seus pais, e Mizuha não era irmãos, e apenas decide sair de casa porque ainda não consegue ver ela daquele jeito, e acaba contando para Koharu e Shama sobre tudo o que estava descobrindo, deixando os dois igualmente surpresos, mas o Prota deixa claro que não conseguiu ver a sua irmã daquele jeito romântico assim do dia para o outro, e acaba contando que saiu de casa e precisava de um lugar para ficar, e Koharu sugere que ele ficasse em sua casa, mas obviamente Shama corta aquele papo rapidamente. Na rua, Kiryu acaba se encontrando com Mao, e ela divide seu lanche com ele, e ambos comentam sobre a discussão que teve com Mizuha, e no fim das contas Mao diz apenas para tentar consertar as coisas com sua irmã e tentar apoiar o Prota, apesar de perceber que estava agindo contra o que ele originalmente planejou fazer. Depois de Kiryu ficar fora de casa durante um longo tempo, ele acaba retornando depois que começou a chover, mas logo Mizuha fica surpresa ao ver que ele estava doente e com muita febre, porque obviamente ele ficou debaixo da chuva por muito tempo. Mizuha começa a cuidar do seu irmão doente, mas quando o Prota acorda, ele percebe que Sayo que estava ao lado de sua cama. Ela menciona que acabou encontrando com Mizuha no mercado quando ela foi comprar coisa para cozinhar para ele, mas é claro que ela não fica satisfeita em apenas cuidar do garoto e deita na cama com Kiryu para confortar ele durante seu tempo em que estava doente. Ela acaba adormecendo na cama e Mizuha acaba vendo aquilo, bem como Yuka apareceu para ver que Kiryu estava bem resfriado também. No fim de tudo, como de costume, Yuki e Sayoki ficam brigando pela atenção do Prota, até Mizuha chegar e mandar as duas ir embora porque elas estavam atrapalhando o Kiryu, que ainda estava em fase de recuperação. Durante a noite, ela acaba se lembrando do dia que viu Mizuha pela primeira vez, e como ela foi chamada por seus pais de nova irmã. Apesar de Mizuha sempre o ter visto como um garoto e não como seu irmão de verdade, Kiryu pergunta para sua irmã como que ela se apaixonou por ele. Ela revela que desde o primeiro dia que se conheceram, porque ele disse que seria uma nova família depois dela ter perdido tudo aquilo que tinha, o que acabou fazendo ela se sentir segura de novo. Então Kiryu decide apenas ser o seu irmão que havia prometido ser. Eles voltam a ser uma família de novo apesar de algumas mudanças que estavam acontecendo, mas ainda assim Mizuha continuou tentando fazer Kiryu se apaixonar por ela, mas no final ele acabou descobrindo que a sua irmã era uma exibicionista, que adorava ficar sem aquele tipo de roupas, ou seja, ele apenas se envolveu com mais uma maluca da cabeça, e assim acaba a história de Rensuki.